Olá, sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras. O meu nome é José Santos e vou hoje dizer-vos, eu sei que isto está um bocadinho atrasado, mas vou dizer-vos o que é que li no mês de maio. Eu não li muito, foi um mês que não li muitas obras, mas foi um mês que até li bastante e gostei do que li. Comecei no meu grupinho do triângulo de leitura entre mim, a Susana e a São. Lemos da Olga Tokarczuk, Viagens, um livro que mistura um bocadinho de crónicas com ficção. Gostei até da estrutura do livro e gostei muito da escrita da autora. Foi a primeira vez que li alguma coisa desta autora, que foi o Prémio Nobel da Literatura em 2018, acho que foi 2018. E gostei muito das histórias. As histórias são todas como o título diz, são viagens, apesar de que eu não consegui fazer a tradução, mas segundo o que eu já ouvi, o título, traduzindo literalmente, seria mais deambulações, seria mais uma coisa assim do que viagens. Mas de qualquer maneira, tudo o que fala aqui neste livro acaba por se poder considerar uma viagem, viagens físicas, viagens que ela fez, e ela conta-nos coisas que ela vai observando durante as viagens. Pode ser lido também como se fosse um caderno de viagens, que ela vai escrevendo apontamentos enquanto faz uma viagem. Considero isto umas pequeninas crónicas depois intervaladas com histórias ficcionadas, de ficção, mas está muito bom. Eu dei 4 estrelas a este livro e quero ler mais sobre esta autora, de certeza, porque tenho bastante curiosidade da maneira como é escrita. A única coisa que não me fez dar aqui as 5 estrelas foi que ela se debruça um bocadinho demais sobre vários aspectos do estudo, sobre como se fazem aqueles frascos de líquido que têm pedaços de órgãos, pedaços de partes humanas, e pronto, é tudo descrito muito minuciosamente. Eu é que não gosto, sinceramente, destas coisas e destes temas, mas o livro não é sobre esse tema. O livro é sobre viagens, e depois temos aqui algumas viagens também ao interior de nós próprios, posso dizer assim. Por isso, é um livro muito bom, é um livro que eu recomendo, As Viagens, de Olga Tokarczuk. Este foi o primeiro livro que li, em maio, e depois li também um pequeno conto, ou uma novela, que foi lida pela booktuber brasileira, que tem um canal de booktube, Ler Antes de Morrer, a Isabela Lubrano, e ela leu e gravou eu li no Spotify, mas em princípio está em várias plataformas, a história A Casa Velha, de Machado de Assis, que eu gostei muito. Primeiro, ela lê muito bem. Eu já tinha ouvido ler outra coisa qualquer, outro romance qualquer. Esta novela foi muito boa e ela fez algumas explicações também, por isso adorei ouvir isto. Foi durante mais ou menos uma semana,
em que ela quase todos os dias punha um episódio, são 10 episódios, por isso quem tiver curiosidade pode ir ao Spotify ou um podcast e pode ler e ver Ler Antes de Morrer ou procurar por Casa Velha de Machado de Assis. Está muito bom. Esta novela foi uma novela que foi publicada num jornal ou numa revista para senhoras durante algum tempo, tem em 10 episódios, e foi feito quase uma pesquisa de arqueologia literária para encontrar a novela completa. Foi uma jornalista que o fez e a Isabela Lobrano fez muito bem em fazer a leitura para nos dar a conhecer. Também está editado em papel, em livro, se quiserem, se tiverem interesse em ler. Eu não costumo ouvir audiobooks, mas neste caso gostei bastante de ouvir a leitura dela. É um romance que tem todas as características do romance de Machado de Assis, que me fazem sempre lembrar também essa de Queiroz. Eu costumo dizer que é essa de Queiroz com um docinho tropical mais brasileiro. E então é um bonito relato de uma história de um padre, e o padre começa a frequentar uma casa rica em que é uma senhora que tem um filho. O marido já morreu e era um marido era político, e ele começa a frequentar a casa para consultar uns livros que o marido tinha, uma boa biblioteca, e ele está a escrever um livro vai consultar esses livros. Mas depois começa por envolver-se com as personagens, as intrigazinhas de casa, os segredos familiares desta casa velha, desta casa, porque existe depois uma rapariga que é tipo uma rapariga que a senhora recolheu porque ela não, uma órfã, que ela não tinha nem pai nem mãe, e a senhora acaba por recolhê-la. Ela frequenta a casa, e depois há ali um romance meio proibido, muito interessante. Gostei mesmo, gostei especialmente nos romances de Machado de Assis. Há sempre muita coisa que não é dita ou que se pode pensar mais, vai mais além da própria história, que parece uma história simples, e vai sempre mais além. Por isso gostei muito de ouvir A Casa Velha de Machado de Assis, que dei 5 estrelas e que me fez comprar um livro de contos de Machado de Assis que irei ler brevemente. Um livro de contos que já tenho ali e que eu quero ler porque gosto bastante das escritas de Machado de Assis. Quem tiver curiosidade, já está aqui no canal a minha opinião sobre algumas obras de Machado de Assis. E depois li também em maio este calhamaço. Li também em conjunto com umas meninas do Instagram, mas eu tinha-o aqui, já tinha começado a ler e depois tinha parado, por razão nenhuma. Até tinha começado a ler com o meu sobrinho, mas ele depois fartou-se, e entretanto eu parei, porque é um livro que ao pegar-se são algumas 773 páginas, e estou a falar de Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas, nesta bonita edição, uma edição que eu gosto bastante, Biblioteca de Tesouros, da Suma de Letras. Gosto muito destas edições de capa dura, mas foi por isso que só li estas 3 obras, porque esta obra ocupou-me bastante tempo, porque são muitas páginas e a leitura acaba por se arrastar um bocadinho. Não que seja uma leitura chata, porque eu gostei bastante,
mas porque é uma leitura grande e eu gosto de ler. Eu já conhecia a história mais ou menos dos Três Mosqueteiros. No início só me fazia lembrar a história do D'Artagnan e só tinha na cabeça os bonecos dos desenhos animados das aventuras do D'Artagnan, mas depois lá consegui separar um bocadinho, até porque o livro tem umas gravuras lindíssimas, lindíssimas, como podem aqui ver, por exemplo, esta. São gravuras muito bonitas que estão em todos os capítulos e que acaba por nos dar também. Todas estas gravuras ajudam-nos a situar no espaço e a mostrar-nos as roupas e todas essas coisas que a obra também fala e ajuda-nos a ambientar no espaço, no tempo e a imaginar melhor estas coisas e todas as suas personagens. Isto é passado no final do reinado do Luís XIII. O livro foi escrito em 1844 por Alexandre Dumas. E todas as personagens, isto é a história de D'Artagnan. O livro é aquela coisa que o livro chama-se Os Três Mosqueteiros, mas é a história de D'Artagnan. Os Três Mosqueteiros são três personagens secundárias. O personagem principal é o D'Artagnan, um rapaz, um gascão, que vai para Paris com uma carta do pai que vai recomendado e o sonho dele era participar e fazer parte da guarda do rei dos mosqueteiros, e acaba por encontrar-se e conhecer então o Athos, Porthos e Aramis, os três mosqueteiros, que ficam com ele grandes amigos e têm bastantes aventuras, e essas aventuras são aqui relatadas. São divertidas, é engraçado porque são históricas também, dá para saber um bocadinho e dá para imaginar um bocadinho a vivência que era esta história e toda a corte e todas estas coisas que acontecem nesta altura. Mas também me deixou surpreendido porque não imaginava assim. Primeiro, uma das coisas que me deixou surpreendido foi o pouco valor que eles davam à vida, porque por qualquer coisa eles propunham-se a lutar até à morte e morrer por uma causa por vezes estúpida. E isso deixou-me um bocadinho admirado. Depois, é um livro que, lido hoje, pode ser um bocadinho politicamente incorreto pela maneira e pelos valores que assentam nos Três Mosqueteiros. Eles são aquela coisa do um por todos e todos por um, e isso é verdade. Eles nem questionam. Quando um precisa de ajuda, eles nem questionam, lá vão todos ajudar. Mas depois a maneira eles vivem, parece que a vida deles é para lutar, para ter amantes e para comer e beber. Parece que é isso que é a vida deles. As mulheres são tratadas um bocadinho muito abaixo dos homens, neste caso. São tratadas um bocadinho mal, servem para amar, ou nem sequer para amar, para irem para a cama com elas.
servem para essas aventuras da alcova, digamos assim, servem também para os sustentarem, que eles não têm problemas nenhuns em ser sustentados pelas amantes, para pagarem os seus pequenos vícios, as suas roupas, os seus cavalos, os seus jantares. São muitas vezes pagos pelas suas amantes, e até fazem chantagem com elas, psicológica. Elas estão loucamente apaixonadas por eles e eles aproveitam-se disso. E aqui houve partes que até me chatearam um bocadinho, porque eles acabavam, especialmente os três mosqueteiros, o D'Artagnan é um que ainda tem melhores valores, mas especialmente os três mosqueteiros, basicamente eram uns bêbados, uns comilões, uns javardos, digamos assim. Depois, quando era preciso alguma coisa, eles lá faziam, mas parece que as primeiras, o que os motivava era principalmente as bebidas, as mulheres, o jogo, os banquetes e pronto, e parece que era um bocadinho assim, por isso não dá, por vezes não dá uma imagem muito digna que nós estamos à espera dos três mosqueteiros. Mas entretanto a história avançou, a história tem vários tipos várias pequenas histórias dentro da história, acontecem várias coisas, acontecem várias viagens, acontecem vários romances, mistério, intrigas dentro da corte. O rei e a rainha tinham um casamento de fachada, por isso há ali outros amores também, e não vou contar mais, a história é conhecida, é por isso que eu já me avancei um bocadinho na história, mas é uma história que é interessante de ler. Depois temos a pobre Constance, que é a amada do D'Artagnan, mas também é amada, ele gosta muito dela, morre de amores por ela, mas se tiver outra coisa para fazer, ele também vai fazer. E deixa para trás um bocadinho. Houve aqui algumas personagens que morreram, que tive um bocadinho de pena terem morrido, e só quero salientar mais que a Milady, que nos desenhos animados era representada por uma gata preta, e aí está, a Milady é uma personagem muito bem construída, uma vilã muito bem construída, que é muito ardilosa, tem muitas coisas, é uma péssima pessoa e tem muitas histórias do seu passado também, por isso é uma personagem que está muito, muito bem. Gostei muito desta vilã, e gostei muito de ver todas as artimanhas que ela arranja quando tenta dar os seus golpes e as suas vinganças e todas essas coisas. Gostei muito. Foi um livro que pronto, demorou, foi 2 ou 3 semanas que eu levei com este livro, mas foi uma boa leitura que eu aconselho a todos. As senhoras que vão já preparadas já sabem que isto é um livro de época, passado há 200 anos, ou uma coisa assim, quase há 100 e tal anos, e por isso pronto, tem que se ler com essa perspectiva. Não quer dizer que se goste de algumas coisas, mas achei bastante interessante e achei uma obra interessante. Eu não sabia que havia mais livros com os três mosqueteiros. Isto também, uma das raparigas que estava a ler é que já tinha lido, para ela foi uma releitura, e
contou-nos, explicou-nos algumas coisas, e eu já tenho ali, que comprei também. E isto é uma das coisas que depois nós, atrás de um livro, vem outro e acaba a lista por nunca terminar, mas já tenho ali também a Tulipa Negra, que ela me disse que era engraçado eu ler, porque eu gosto muito de flores, como sabem, e tem qualquer coisa sobre alguém que tinha o segredo, ou tinha a tulipa, os bulbos da tulipa negra, qualquer coisa assim que me deixou interessado. E há dias vi esse livro à venda num leilão daqueles de livros antigos, usados, e comprei por meia dúzia de euros, e qualquer dia vou ler quando me apetecer voltar a esta época e aos Três Mosqueteiros novamente. Acho que as representações, os desenhos animados eram uma coisa diferente, mas acho que as representações de cinema foi sempre dado uma visão cómica da coisa, e talvez seja a melhor maneira também de ler este romance, também pela comicidade, pelas personagens serem um bocadinho caricatas, que lhe dá um certo ritmo, e não ligar tanto àqueles chavões de valores, à maneira como eles são e tratam as mulheres, não dar tão grande importância, porque no cinema, pelo menos o que eu me lembro, todas as versões que vi não são assim muito sérias, são versões que até são versões cómicas, ligeiras, e eu acho que é a maneira melhor de ler e de tirar proveito deste livro. Mas era um livro que eu queria ler há muito tempo, ainda nunca tinha lido nada de Alexandre Dumas, e por isso foi uma leitura interessante. Dei-lhe 4 estrelas, e ocupou-me durante o mês de maio quase todo. Não sei se leram algumas destas obras que eu li aqui, que eu falo aqui, ou se conhecem ou têm curiosidade de ler, se concordam comigo sobre o que eu disse ou não. Não se esqueçam de, se quiserem, subscrever ao canal, dar um like, isso é importante, se gostaram deste vídeo, e obrigado por acompanharem as minhas leituras. Boas leituras para vocês, até à próxima.